Olá, minha turminha querida, tudo bem? Tia Marlúcia na área. A nossa aula de hoje ela vai ser um pouco diferenciada, tá, meus queridos? Aqui eu tentei reproduzir, né, o nosso livro, as nossas aulas anteriores, tá? Queria pedir que vocês pegassem aí o caderno de vocês e o livro, né, pra gente fazer a nossa correção de todo o capítulo 3, tá bom, sexto ano? Que é intitulado Os Primeiros Povoadores da Terra. Beleza, amores? Vamos lá, meus queridos. A primeira questão tá aí na página 59. Eu tentei reproduzir aqui para melhorar a nossa correção, tá bom? Então, vamos lá. A visão da origem da vida contida na fonte 1. A fonte 1 é um textinho que tem aí no livro de vocês, né? É criacionista ou evolucionista? Justifique sua resposta. Vamos lá. Vocês conseguiram responder? É uma visão criacionista, tanto do texto quanto da imagem, né? Pois trata-se da versão cristã contida no livro de Gênesis na Bíblia. Ok. Questão B. A fonte 2 confirma o que está escrito na fonte 1? Sim, confirma, amores. Porque a fonte 1 é um texto falando do criacionismo e a fonte 2, que é uma imagem, também é um texto falando do criacionismo. É nosso tempo aqui, que eu estou aqui cuidando, tá? A B. Observando a imagem, é possível concluir que o pintor acreditava que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Isso é correto, meus queridos? Vamos ver. Sim, pois os traços dos dois personagens principais da pintura são idênticos. Beleza, amores, até aí. Showzinho, show de bola. Vamos na questão 2. Para vocês assinalarem, vocês já assinalaram, eu sei, a alternativa incorreta. E ao mesmo tempo corrigir. Então, a questão... Deixa eu só ver aqui. Pronto. Desculpa, tá? A questão 2, nós vamos ter aí 4 itens. O item A é: o primeiro teórico do evolucionismo, o cientista inglês Charles Darwin, afirmou no século XIX que o ser humano e todos os seres vivos são o resultado de um longo processo de evolução. Isso é verdadeiro? Isso é correto ou incorreto? Muito bem, tá correta. O item B diz o seguinte: segundo Darwin, os seres vivos passaram por um processo de seleção natural. Exemplo disso é o urso polar. Esta espécie de urso teria conseguido sobreviver em seu ambiente por apresentar características como pele espessa e pelagem branca. Tá correto esse item, amores? Conseguiram acertar? Muito bem, é um item correto. O C, outras espécies animais não apresentavam características para enfrentar as mudanças que, de tempos em tempos, ocorriam no ambiente. E como não conseguiam chegar à fase de reprodução, elas foram desaparecendo. Este item também é correto, amores, tá? Pode deixar eles aí que ele é correto. E por último, o item D, tá parecendo que é o incorreto. Pois diz o seguinte: Darwin afirmou que o ser humano descende do macaco. Esse item é o que vocês vão marcar, pois ele é incorreto, tá, meus amores? Porque Darwin não afirma isso. Vamos aqui para a resposta, a alternativa D. Darwin nunca afirmou que o homem descende de um macaco, tá, amores? Darwin diz que o macaco, o primata, ele é o nosso ancestral comum e tem característica muito parecida com nós, inclusive DNA. Beleza, amores? Sobre o item 3. 4 questões para assinalar novamente a incorreta. Então, o item A diz o seguinte: os fósseis são vestícios ou restos pedrificados de seres vivos, tanto de animais quanto de vegetais que viveram há muito tempo. Correto, vocês marcaram certo. B. Na análise dos fósseis, um crânio pode informar a espécie do gênero Homo? Sim, o fóssil, aliás, é por conta dos fósseis que nós conhecemos os nossos ancestrais, né, amores? Então, está corretíssima, tá? Analisar um dente pode indicar se o indivíduo se alimenta de carne ou somente de vegetais? Dente de leite indica tratar-se de um fóssil de criança? Sim, vocês, inclusive, vocês já trocaram aí o dentinho, né? Mas antes de trocar, vocês tinham dente de leite, vocês eram criança. Agora, vocês são o que mesmo?
os pré-aborrecentes, né? Pois bem, meus amores, vamos adiante. A partir da análise de um fóssil humano, é impossível saber se é de um homem ou de uma mulher. Esse é o item incorreto, porque, amores, por causa da palavra impossível. Se aqui tivesse possível, seria uma alternativa correta. Beleza, amores, entenderam? Então, a alternativa que vocês vão marcar é a alternativa D, tá bom? Vamos aí na questão 4. A questão 4 é bem simples, é para vocês montarem no caderno de vocês uma ficha contendo as seguintes informações. Espécies do quais fizemos partes, o Homo sapiens sapiens, né, que deu origem a nós, o Homo moderno. Onde esse Homo se originou, falei para vocês, né, nós vimos na aula, vocês também leram e pesquisaram, eu tenho certeza. Ele se originou aí na África, na mãe África, lembra? E depois eles se espalharam para outros continentes, né, que na nossa próxima aula nós vamos ver como esse homem chegou aqui no nosso continente, inclusive no Brasil, tá? Na América, tá, amores? Por fim, em que época esse homem surgiu? Há cerca de 100 mil anos. Muito bem, acertaram. Vamos adiante. O item 5, meus bebês, é para vocês montarem aí uma linhazinha do tempo aí dos dois períodos que nós estudamos, que é o Paleolítico e o Neolítico. Lembrando que dentro deles também tem um período aí que é a Idade dos Metais. Tá, meus amores? Eu montei a minha, né? Mas vocês com certeza montaram de vocês bem mais bonita, tá? Então, aqui, ó, o Paleolítico e o Neolítico, né? Essa é a linha do tempo. Aqui no Paleolítico, lembra? A idade ainda da pedra bem rudimentar, a pedra não era muito polida ainda. Surgiu aqui o primeiro gênero Homo, há cerca de 2 milhões de anos. Bem no meio, né, desse período, isso aqui são milhões e milhões de anos até chegar aqui. Ao que ocorreu aqui, meus amores? A invenção da agricultura. Tá certo? Foi inventando aqui a agricultura há cerca de 10 mil anos antes de Cristo. Foi passando, lembra que eu falei que era um processo muito longo, de muitos e muitos anos, né? Chegou bem aqui, eles descobriram o quê? Os metais. Eles aprenderam a manipular os metais, que foi há cerca de 5 mil anos antes de Cristo. Lembra, amores? Então, tá aqui no Neolítico, tá certo? A idade dos metais também. E andou mais um pouquinho, finalizou aqui. Por quê, amores? Porque aqui eles inventam a escrita. Então, nós vamos passar para uma outra linha do tempo, que é a chamada história. Né? Lembrando que aqui também é uma história. Aí eles inventam a escrita há cerca de 3,5 mil anos antes de Cristo. Posso continuar, meus bebês? Na página 60, aí, nós vamos ter a seguinte questão. Pede que você elabore um período explicando a passagem do nomandismo para o sedentarismo. Que é isso? Pede que você explique como é que ele sai do nômade, aquele povo que ficava peregrinando de local em local, né? Quando a comida se esgotava num canto, ele ia para outro, né? E depois ele chegou no sedentarismo, onde ele vai criar animais, ter uma residência física, vai ser o período do sedentarismo. Eu elaborei uma resposta, mas eu tenho certeza que a de vocês está melhor que a minha, tá? Então, a resposta é o seguinte. Com o desenvolvimento da agricultura e do pastoreio, os seres humanos passaram a produzir o seu próprio alimento e não precisavam mais mudar constantemente, né, de lugar em busca de alimentos. Então, os produtos foram se tornando, aos poucos eles foram se tornando sedentários. Isto é, passaram a se fixar num determinado território. Beleza, meus amores? Vamos aqui para a questão 7. A questão 7 pede novamente que você marque o item incorreto. Então, ele dá 4 opções e pede que você descubra o incorreto. Vamos lá descobrir. Vamos ver aqui o D. Vamos começar o de baixo. No período neolítico, os humanos passaram a polir a pedra, neolítico, aumentando com isso a eficiência e a durabilidade de suas ferramentas e armas. Entre as grandes conquistas desse período estão o quê? A agricultura e a domesticação de animais. Por isso, os grupos humanos daqueles tempos ficaram conhecidos. Essa opção é correta, bebês? Sim, é correta. Vamos pular para o item A. O Paleolítico foi um período muito longo da história da humanidade. Sim,
no qual os homens sobreviviam da caça, da pesca, da coleta de frutos, de sementes, raízes e folhas. Até aqui, beleza. Por isso ficaram conhecidos como caçadores e muito bem, coletores. Então, o item A também é certo, né? Vamos para o item B, vamos ver se é o B. Os homens do Paleolítico eram sedentários, isto é, eles tinham moradia fixa. Sedentário é moradia fixa, muito bem. Sempre que a caça, os peixes e os frutos de uma região começavam a rarear, eles apelavam para a prática da agricultura em busca de alimentos. Será? O que vocês acham? Vamos para o C, guarde o B. Há cerca de 500 mil anos, o ser humano descobriu como produzir o fogo. Com o domínio do fogo, a vida dos seres humanos mudou muito, sim. Tornou-se possível sobreviver em regiões geladas, ter a luz à noite, afugentar animais e cozinhar os alimentos. O item C me parece também que está certo, né? Então, qual é o problema aqui? O problema aqui, meus amores, é o item B. O item B está incorreto. Por quê? Porque o sedentarismo não é do Paleolítico, amores. Ah, muito bem, vocês já descobriram de que período é o sedentarismo, né, amores? Aquele período que fixa residência, que vai criar, eles vão virar pastores, criar animais. Muito bem, quem respondeu a questão B como a incorreta tá de parabéns, tá? Vamos continuando. O item 8... é para observar essa linda imagem, né, do período. Tentei reproduzir aqui, tá? Para vocês. É uma pintura rupestre aí, tá? E após observar essa imagem, vocês vão responder os seguintes questionamentos. Com base na imagem, é possível saber em que período da pré-história essas pessoas viveram? Esse povo que produziu aqui, que produziu essa pintura aqui, ó, tá vendo? Sim, é possível, né? Não é verdade? Olhando para a imagem, nós sabemos se pertence ao Paleolítico ou Neolítico, não é? Vamos lá. Sim, pertence ao Neolítico. Época em que os seres humanos já praticavam a agricultura e o pastoreio, né, amores? Vamos adiante. Na página 62... ele pede para que a gente observe esses objetos, né? O objeto 1, 2, 3 e 4. E em seguida faz as seguintes perguntas. O item A. Que objetos são esses, amores? Vamos ver. O 1 é um vaso. O 2 é uma machadinha. O 3 é uma faca. E o 4 é uma tesoura, né? Isso, meus queridos. É do período neolítico aqui, quando eles vão lidar com as ferramentas, com os metais, tá bom? E ele pede o seguinte: levante uma hipótese para que servia cada um desses objetos. Eu levantei as minhas e tenho certeza que a de vocês está muito melhor que a minha. Na minha hipótese, eu acho que o vaso eles usavam para transportar alimento e água. A machadinha eu acho que eles usavam para cortar arbusto. Arbusto é o mesmo que árvore, tá? A faca e a tesoura, eu imagino que eles usavam para cortar pele, mato e também alimento e suas vestimentas, tá? Vamos para o item C. Em que período da pré-história viveram os homens que desenvolveram esses objetos? Justifique sua resposta. Nós já sabemos que foi no Neolítico. Acabei de dar aí um spoiler, né, meus amores? Tá? O item D. Que vantagem tiveram os povos que primeiro desenvolveram esses objetos? Na minha hipótese, eles tiveram uma vida muito melhor. Tá? Eles puderam se defender, cuidar dos seus territórios e melhorar seus alimentos, tá? Mas eu tenho certeza que a de vocês também tá do mesmo jeito. Se mudou alguma coisa, mas o sentido é o mesmo, tá, amores? Não apague, tá bom? Vamos aqui para a página 63, texto da aldeia à cidade. Tem aí no livrinho de vocês um textinho, não, a gente não vai ler porque não dá pra gente ler tudo, tá? Então, vamos aqui para as questões. Após a leitura desse texto, nós vamos ver o que significou o processo de sedentarização. O processo de fixação do homem em um território, não é isso? O item B. Segundo o texto, que fatores contribuíram para essa sedentarização desses homens, meus amores? O que foi? A agricultura, domesticar animais e o controle, né, de técnicas do meio ambiente, para melhorar, inclusive, a própria agricultura, não é isso?
O item C, com base no que você estudou no capítulo e o que você já tem de conhecimento, pede que você responda que mudanças foram ocasionadas pela agricultura, pelo desenvolvimento da agricultura. Foi a sedentarização, a descoberta de novos instrumentos, como a enxada, a foice, que nós já vimos, a invenção da cerâmica e o aumento da população. Beleza, meus queridos? Por último, o D pede para que você descubra qual a importância da agricultura atualmente no nosso mundo, tá? Eu tenho uma resposta aqui só mesmo para não ficar sem resposta, porque eu tenho certeza que vocês responderam. Atualmente, a agricultura, como a pecuária, inventadas lá no Neolítico, né, tem uma grande importância no nosso mundo atual, pois são os maiores responsáveis por gerar alimento para cerca de 7 bilhões e 200 mil habitantes na Terra. Vejam o tamanho da importância da agricultura. O que você tem aí hoje na sua casa para se alimentar, amores, foi desenvolvido no Neolítico, tá bom? E o Brasil se destaca hoje como um grande exportador de produtos da agropecuária, tá? Que inclui aí o café, o suco de laranja, os grãos como o arroz, o feijão, farelo, o óleo, a soja, o açúcar, fumo, cigarro, papel, celulose, a carne bovina, suína e carne de aves, o frango. Beleza, esse franguinho gostoso. Então vamos lá. Por último, vamos aí integrando com a ciência. Na página 64. Dieta era mais saudável. Não dá para lermos o texto, mas vamos lá. Segundo o texto, por que a dieta do período paleolítico era mais saudável, amores? Vocês já leram o texto, né? Porque os seres humanos do paleolítico, eles alimentavam-se principalmente de caça, peixe, plantas selvagens, né? Diferente de nós, eles não ingeriam gorduras e nem açúcar. O que impede os cientistas de saber se os homens pré-históricos morriam de infarto ou de diabetes? Porque só foram conservadas as partes duras, os ossos e dentes. Infelizmente, partes moles como o coração, a pele não foi preservada, tá, meus amores? Qualquer coisa vocês vão pausando e respondendo, tá? Pesquise sobre os prejuízos causados à saúde pelo consumo excessivo de gordura saturada e de açúcar. Escreva aí um resultado, tá? O consumo excessivo de gordura saturada, né, que a gordura saturada é a gordura de animais, inclusive tenham cuidado aí com o consumo exagerado de margarina, tá? O próprio trecho traz que ocasiona entupimento de veias e pode provocar infarto do miocárdio, infarto da parte interna do nosso coraçãozinho, tá? E o consumo de açúcar pode colaborar com a ocorrência de doenças, tanto como diabetes, obesidade, como também cárie, problema nos nossos dentes, tá bom? Vamos aí para a página 65. Você, cidadão. Aqui tem o intuito de nos formar enquanto cidadãos. A Declaração Universal dos Direitos dos Animais. Os animais também têm uma Declaração Universal de Direitos, tia? Sim, nós temos e os animais também, tá? Então, a questão pede o seguinte, vocês já leram a declaração, e a questão pede que você copie no seu caderno o artigo que regulamenta a proteção dos animais domésticos. Vamos ver que artigo é esse. É o 6, e a letra A. Diz que cada animal que o homem escolher para companheiro, né, aquele cachorrinho, aquele gato, né, que muita gente tem em casa e que ama, tem o direito a uma duração de vida conforme a sua longevidade natural. Como assim, professora? Durante toda a sua vida. Longevidade é toda a vida desse animalzinho, tá? Não importa se esse animalzinho ficou cego, com algum problema, ele tem direito. Não pode ser maltratado, não pode ser abandonado, tá, meus amores? A menos que ele tenha uma doença, um sofrimento, e ele pode ser sacrificado, mas isso é feito por veterinário de uma forma sem causar sofrimento, tá? A questão 2, você provavelmente já viu alguém maltratando ou abandonando um animal. Escreva um pequeno texto contando e inclua aí o artigo da declaração que trata do assunto. Essa resposta ela é pessoal, né? Você vai contar a sua história que você viu, ou que você testemunhou, ou que sabe de algum amigo, tá? E o artigo é o 3 e o 6, terceiro e o sexto, tá? Por último, reunidos em grupo não dá, tem que ser com os nossos familiares, né? Debata o assunto e elabore uma sugestão para inibir maus tratos ou abandono de animais. Eu trouxe aqui uma sugestão, que também é uma questão pessoal, tá? Mas o questionamento aqui visa, né, visa a chamar a atenção
e estimular em nós atitudes de indignidade diante de maus tratos, de abandono de animais e chamar a atenção para o exercício da cidadania. Trocando em miúdos, amores, o que está dizendo aqui é o seguinte, que a intenção aqui do autor é criar consciência na nossa cabeça, no nosso coraçãozinho, que os animais não podem ser maltratados. Se a gente observar isso, podemos ligar, fazer uma ligação e denunciar. E eu queria acrescentar também algo aqui, como exercício de cidadania, a questão das pessoas levarem os seus animaizinhos de estimação para passear e os animais fazem cocô nas calçadas, né? Defecam e eles não limpam. Gente, é crime, não pode, paga multa se for pego, sem contar a falta de educação que é e a proliferação de doenças que isso pode trazer, tá? Então vamos ter aí consciência cidadã. Levou o animalzinho para passear, leva a sacolinha para catar a sujeira do nosso animal, tá bom? O animalzinho ele não tem culpa. Amor, nós estamos chegando ao final, nosso tempo já está estourando, tá? Mas eu queria comentar aqui sobre o filme que eu deixei na plataforma para vocês assistirem, fazer só um comentário bem breve sobre a história do Chaves. Primeiro, eu queria tratar da questão do anacronismo. Como assim? Constantemente no filme, primeiro que é impossível transportar, né, um indivíduo do século I para aquele período pré-histórico, aí já tem um anacronismo, tá? Segundo, a questão alimentar, né, durante o piquenique ele fala no sanduíche de mortadela lá, tal, então é anacrônico, não, naquela época a alimentação era outra, né, nós já vimos sobre isso, tá? Também não se usava o talher é inventado aí no medievo, no período medieval, na Europa medieval, tá bom, amores? Então, isso é anacronismo. Ai, professora, é errado? Não, porque o Chaves, né, é uma obra de entretenimento infantil e também a gente aprende com essa obra de entretenimento. Afinal de contas, a literatura também nos dá indícios de como vivem as pessoas, de como viveram as pessoas, tá bom, meus amores? Mas é um anacronismo, é só pra gente ficar atento a isso, tá bom, amores? Nós já conversamos sobre isso. Mas podemos observar, né, uma certa fidelidade com relação aos animais. Lá nós encontramos o mamute, né, o tigre dente de sabre, e nós sabemos que eles são animais pré-históricos. Podemos observar uma certa fidelidade aí na fauna e na flora também, tá? Então, achei bem interessante. Nosso próximo tema, meus queridos, são primeiros habitantes da Terra. Vai ser o nosso próximo tema. Nós vamos entender como esse homem pré-histórico vai povoar o mundo, tá bom, amores? Tia Marlúcia botou lá na plataforma um documentário bem legalzinho, tá? Que se chama O Berço de Luzia, parte 1. Tem um linkzinho lá onde tem a opção links, aquele olhinho, tá? E vocês vão assistir, eu coloquei com o objetivo de preparar, né, para o próximo tema, mas para além disso, eu queria muito que vocês conseguissem visualizar como esses profissionais trabalham. E no documentário, ele é curtinho, você vê, é bem legal, vai mostrando como o antropólogo atua, como o geólogo atua, como aquele que procura os fósseis atua, tá bom, amores? Então, vocês vão ver isso bem legal, tá, meus amores? Até o nosso próximo encontro, bons estudos, tá? Eu queria encerrar a nossa aula de hoje com uma musiquinha, não sei se eu consigo encontrar aqui, mas enquanto eu não encontro, deixa eu deixar aqui essa menina dando um beijinho aí pra vocês, tá? Deixa eu ver. Vou encerrar. Obrigada. Beijo da tia Marlúcia. Até nosso próximo encontro. E fiquem com as chiquititas aí, tá bom? Beijo, amores. Tchau.